Neste exemplo, vamos considerar a desoxidação de um aço utilizando silício e formando sílica sólida pura. Neste caso, nos é solicitado determinar o teor de oxigênio em equilíbrio com o teor de silício de 0,2%, considerando que o aço contém ainda 0,25% de carbono e 0,4% de manganês. Temperatura novamente de 1.600 centígrados. Neste caso, como em alguns casos tratados anteriormente, se torna mais conveniente, mais simples adotar o estado padrão Henriano tanto para o silício quanto para o oxigênio. A reação pertinente, então, é a de oxidação do silício pelo oxigênio, formando sílica. Então, temos o silício e o oxigênio, padrão henriano para ambos, sílica sólida pura como padrão para a sílica. Novamente, o primeiro passo na solução do exemplo consiste em determinar uma expressão para a variação de energia livre padrão para os estados padrão que foram escolhidos. Então, essa expressão já foi obtida em slides e em vídeos anteriores. Nós combinamos com as mudanças de estado padrão de silício líquido puro para silício no estado padrão henriano e a mesma coisa para o oxigênio. A expressão final para os estados padrão escolhidos corresponde a menos 140,793 mais 54,53 T em caloria por mol de sílica. Sugiro que quem esteja acompanhando este vídeo procure desenvolver a sua própria solução e compare com a solução que vai ser representada nos slides a seguir. Usando a expressão de ΔG0 obtido, podemos desenvolver o cálculo da constante de equilíbrio, que nesse caso corresponde à atividade raoultiana da sílica, dividido pelo produto das atividades henrianas do silício e do oxigênio ao quadrado. O valor obtido da ordem de 32.415. Usando a atividade da sílica igual a 1, uma vez que ela está formada como sílica sólida pura, a atividade nesse caso, tomando como padrão a sílica sólida pura, vai ser unitária. Substituindo este valor e transpondo termos, obtemos a expressão para o produto das atividades henrianas do silício e do oxigênio ao quadrado, como sendo aproximadamente 3,1 vezes 10 a menos 5. Sabemos que o log do coeficiente de atividade do silício pode ser expresso em função dos coeficientes de interação henrianos de primeira ordem e os teores dos diferentes solutos presentes no aço. Da mesma forma, podemos proceder para determinar o coeficiente de atividade henriano do oxigênio. Utilizando os coeficientes obtidos nos dados termodinâmicos e os respectivos teores dos solutos, obtemos uma equação para o logaritmo do coeficiente de atividade do silício, fica em função do teor de oxigênio, que é exatamente a incógnita do problema, e o logaritmo do coeficiente de atividade do oxigênio, também considerando os diferentes coeficientes de interação, mais uma vez uma constante e uma dependência linear do teor de oxigênio. Substituindo todas as expressões anteriores na expressão que foi obtida caracterizando as condições de equilíbrio, os valores de coeficiente de atividade do silício e do oxigênio podem ser substituídos nessa equação. Considerando o teor de silício que foi fornecido, obtemos mais uma vez uma equação não linear que pode e deve ser resolvida para a determinação do teor de oxigênio em equilíbrio com o silício contido no aço. O valor dessa expressão equivale a 1,54 vezes 10 a menos 4. Como se trata de uma equação não linear, a técnica usual de sua solução envolve o emprego de um método iterativo, ou também alternativamente usando o solver do Excel, que é também uma técnica iterativa de solução. A equação obtida está apresentada aqui. Usando o método de iteração de ponto único, explicitamos o teor de oxigênio, optamos por explicitá-lo nessa parcela, isso fica mais cômodo, mais simples de fazer isolar o teor de oxigênio. A equação fornecida, a equação obtida, então, está apresentada aqui. Neste caso, o procedimento iterativo consiste, como aconteceu em exemplos anteriores, formular uma suposição inicial para o teor de oxigênio de equilíbrio e ir trabalhando sucessivamente com essa equação em diferentes iterações e corrigindo o teor de oxigênio calculado.
Aplicando, então, um método iterativo proposto, partindo de uma formulação inicial de um teor de oxigênio equivalente a zero, desenvolvendo esse método iterativo, constatamos que após cerca de 5, 6 iterações, o teor de oxigênio calculado converge para um número que deixa de variar nas iterações sucessivas e que fica equivalente a aproximadamente 163 ppm. É interessante observar que, neste caso, se tivéssemos desconsiderado os coeficientes de interação e assumido que os solutos seguissem a lei de Henry, o valor seria significativamente diferente, uma diferença de aproximadamente 40 ppm em 160, que significa uma diferença de aproximadamente 25%. Uma situação bastante comum para um engenheiro metalurgista que trabalha em uma siderúrgica, especificamente na área de aciaria, é determinar a massa de desoxidante que deve ser adicionado para alcançar um dado grau de desoxidação do aço. Neste caso, o exemplo que está sendo proposto é a de determinação da massa de liga ferro-silício 75, que deve ser adicionada em 1 tonelada de aço para reduzir o seu teor de oxigênio de 600 para 100 ppm. A temperatura de tratamento vai ser considerada como 1.600 centígrados e novamente assumiremos que a sílica formada será sólida pura e esse será o produto da desoxidação e consideraremos que o aço possui ainda 0,1% de carbono e 0,2% de manganês. É interessante observar que, nesse caso, a massa de silício que é necessária ela é proveniente de duas parcelas. Uma delas é a que é consumida na reação responsável por fazer a redução do oxigênio de 600 para 100 ppm. Mas, logicamente, para manter a condição de equilíbrio com esses 100 ppm, nós precisamos de ter um silício residual que fique em equilíbrio com este teor. Essa parcela vai ser calculada na parte B do problema e o total do silício e, consequentemente, da massa de liga ferro-silício que deve ser adicionada é a soma da contribuição dessas duas parcelas. A parcela de silício consumida na reação pode ser determinada considerando a estequiometria da reação envolvida. No caso, ao analisarmos aqui a reação, nós constatamos que o número de mols de oxigênio que reage é equivalente a 2 vezes o número de mols de silício, uma vez que na reação a proporção é 2 oxigênio para 1 de silício. Então, podemos escrever que o número de mols de oxigênio atômico que reage equivale a 2 vezes o número de mols de silício que reage. O número de mols de silício que vai reagir, então, vai depender dos teores inicial e final de oxigênio, assumindo aqui a massa de aço presente na panela. Então, substituindo por essa relação, o número de mols de silício que reage é o de oxigênio dividido por 2. Essa expressão aqui é exatamente o número de mols de oxigênio que está reagindo. Se pegarmos a massa de aço, multiplicarmos pela variação do teor de oxigênio e dividirmos por 100, vamos ter a massa de oxigênio consumida, dividido por 16, números de mols de oxigênio consumido, dividido por 2, número de mols de silício que participa ou que é consumido na reação. Então, substituindo os valores, teor inicial de oxigênio de 600 ppm, o que equivale a 600 vezes 10 a menos 4%, 100 ppm o teor final, determinamos que o número de mols de silício consumido na reação equivale a aproximadamente 15,6 mols. A outra parcela corresponde a que ficará em equilíbrio com o oxigênio desejado ao final do processo. Considerando os dados que foram obtidos no exemplo anterior, já que a reação envolvida é a mesma, os estados padrão também, podemos determinar que a atividade do silício, a atividade henriana dele, multiplicado pela atividade henriana do oxigênio ao quadrado, é igual a aproximadamente 3,1 vezes 10 a menos 5, e usando formalismo que já estamos familiarizados com ele, para a determinação dos coeficientes de atividade do silício e do oxigênio, considerando os coeficientes de interação e os teores dos diversos solutos, nós podemos então determinar esses coeficientes e substituí-los na equação que representa as condições de equilíbrio. Usando os teores e os valores de coeficientes de interação disponíveis nos dados termodinâmicos, nós determinamos tanto o coeficiente de atividade henriano para o silício, quanto o coeficiente de atividade henriano para o oxigênio, ambos em função do silício. Essas expressões podem ser substituídas na equação do equilíbrio,
que será a equação fundamental para a determinação do silício residual. Retornando então à equação do equilíbrio, nós obtemos esta equação final que relaciona o teor de silício do equilíbrio com os coeficientes de interação. Notamos mais uma vez tratar-se de uma equação não linear que deve ser resolvida de modo iterativo ou, num recurso mais prático, utilizando o solver do software Excel. Usando o método iterativo de ponto único, explicitamos o teor de silício na equação anterior e fizemos o mesmo procedimento já adotado antes. Para variar um pouco, nesse caso, adotamos como suposição inicial um teor de silício de equilíbrio igual a 1%. Utilizando o processo iterativo, vemos que após cerca de 8 iterações, nós alcançamos a convergência com um teor final de silício da ordem de 0,44%. Podemos agora, com o teor de silício final residual calculado no slide anterior, podemos montar esta equação que está apresentada aqui. Teor final de silício residual igual a 0,4388, e esse teor de silício equivale à massa de ferro-silício que foi adicionada, massa de ferro-silício 75 vezes 1000, isso vai nos dar a massa de ferro-silício em grama. Estamos assumindo que essa expressão aqui, a massa de ferro-silício está em quilograma. 75 sobre 100 corresponde ao teor de silício dividido por 100. Essa parcela aqui, então, vai nos dar a massa de silício que foi adicionada. Se abatermos dessa parcela a massa de silício que reage, que é calculada pelo número de mols de silício que participou da reação e que já foi determinada anteriormente, e multiplicar esse valor por 28,09, vamos obter aqui no numerador a massa de silício final na panela, após a adição da liga. Como teremos o teor de silício, nós devemos dividir essa massa de silício pela massa total. A massa total é a massa de aço que foi adicionada, mais a massa de ferro-silício. Em ambos os casos, assumimos que essas massas estão especificadas em quilogramas, então multiplicamos por 1000 para obter a massa em grama, e a parcela final vai ser a massa total que tínhamos, menos a que foi consumida do silício que reagiu com o oxigênio. Então, usando essa equação, essa aqui é uma razão de massas, como temos o teor de silício, multiplicamos por 100, e aí temos uma equação que podemos utilizar, que ao substituir valores, a única incógnita presente nela será a massa de ferro-silício 75. Para tal, foi assumido como referência 1 tonelada de aço, por isso que a massa de aço que aparece aqui está equivalente a 1000. Quando resolvemos essa equação, explicitamos a massa de ferro-silício, nós podemos determinar a quantidade dessa liga que deve ser adicionada no processo. Resolvendo então a equação obtida anteriormente, determinamos a massa de ferro-silício 75, que equivale a aproximadamente 6,5 kg por tonelada de aço sendo tratado.